Finalmente, Michel Temer é o novo presidente interino do Brasil. Por enquanto, logo em breve, daqui a alguns meses, será o presidente oficial do Brasil na hora que arrancarem a cabeça da Dilma no processo de impeachment dela. Porque isso aí já está óbvio que vai acontecer. Aí, no seu discurso de posse, Michel Temer disse tudo o que precisava dizer e espero que ele ponha em prática também tudo o que ele disse. Para quem não conhece Michel Temer, ele é um constitucionalista famoso no mundo jurídico aí. Então, de Constituição, ele entende um dos problemas que ficaremos isento por um tempo, né? Porque a Dilma não conhecia a Constituição e só tomava atitudes contrárias à própria Constituição. Pelo menos de Constituição ele entende. E ele entende de política também, de articulação e etc e tal. Muito boa a ideia dele de Estado mínimo, porque Dilma, PT e partidos de esquerda aí são totalmente a favor de um Estado máximo, ou seja, o Estado por trás de tudo. Ele já defendeu que, pelo menos na economia, ele vai lutar pelo princípio do Estado mínimo, ou seja, o Estado intervindo o mínimo possível na economia. Excelente, porque vai abrir espaço para o Brasil receber investimentos do exterior e os próprios empresários brasileiros vão ter uma confiança maior para investir e tudo mais. Outra coisa boa dele, ele consegue fazer o discurso sem cometer erro de português, e isso é excelente, porque ficamos 13 anos ouvindo só asneira dos dois presidentes que passaram aí, que não quero nem lembrar, só ouvindo bobagem, além de erros de português, muitas vezes de propósito, para se parecer mais do povão, mas o resto das vezes é porque não sabia mesmo, falava bobagem, ninguém conseguia entender o que eles queriam dizer. Então pelo menos ele falou português muito bem, tem postura de presidente, tem uma primeira-dama muito bonita que vai fazer uma imagem muito boa do Brasil no exterior também, que isso conta. Coisas boas que eu já vi agora desse começo aí. O corte de aproximadamente foi anunciado de 4.000 cargos comissionados e as integrações dos ministérios. Esse papo de que foi extinto ministério, eu não vejo como se foi extinto não. A maioria foi integrado em outros. É uma coisa boa? Lógico que é. Que a Dilma ficava naquele papo furado que ia diminuir ministérios, mas não diminuía nada. Ele, já no primeiro dia, já conseguiu fazer a integração entre ministérios aí e tudo mais. Excelente, por quê? Porque se você tem 2 ministérios, são 2 ministros, são mais comissionados aqui, você tem uma estrutura por detrás disso muito grande, que causa muito gasto. O que ele faz? Se ele integra um ministério no outro, é um ministro e mais os seus comissionadozinhos ali, a outra parte pode ser exonerada e isso aqui dá conta do recado. Os funcionários efetivos dos ministérios vão continuar os mesmos. Então, só integrou, vão continuar trabalhando. Dá uma desafogada na parte de cima, que é onde mais recebe. E como a maioria dos ministros são colocados lá não por competência técnica, mas por política, excelente o que ele fez. Outra coisa que ele fez, ele é muito malandro, ele é articuloso. Então, ele nomeou como ministros pessoas estrategicamente pensando importantes. Por quê? Porque ele precisa do apoio do Congresso. Não tem jeito de ele começar a nomear só quem ele quer ou quem é competente e tudo mais, e depois não conseguir aprovar nada no Congresso. Ele vai ter que tomar atitudes agora impopulares, ele precisa do apoio do Congresso. É o que a Dilma não conseguiu fazer. Tudo que ela faz é cagado. Mas então, ele nomeou alguns técnicos para cargos importantes, vamos supor, por exemplo, ministro da Fazenda, está para nomear presidente do Banco Central, com certeza vai ser alguém técnico também. Alguns pontos vitais aí da economia, colocou pessoas técnicas do Brasil, do governo, e colocou muita gente por política. Por exemplo, o seu Leonardo Pisciani, que é o líder do PMDB na Câmara. Senhor presidente, nos 4 mandatos que tomei posse nessa casa, jurei cumprir a Constituição. Eu voto não. Deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 79 votos. Aí depois de ter feito todas as indicações de ministros para ocupar os ministérios, com certeza já houveram e vão haver milhões de pessoas
metendo pau em alguma coisa ali e tal. Eu mesmo não concordo com um monte de ministro que ele colocou lá. O Leonardo Pisciani, eu achei que ele fez certo porque ele trouxe um inimigo para perto dele, na minha opinião. Não foi de todo errado, politicamente pensando, a articulação política que ele precisa fazer, porque ele precisa do apoio. Infelizmente o sistema presidencialista nosso de coalizão funciona desse jeito. Então não adianta a gente falar assim, ah, mas não falou nada de reforma política, ah, não falou nada de não sei o que, de coisas muito longe. Tem que pensar agora, a gente está numa situação complicada, tem que arrumar os emergenciais. Beleza? Essa é a minha opinião aí a respeito do discurso do Michel Temer e a nova política aí, o que eu espero que vai acontecer aí logo em breve.